Salve, salve, senhores! Bem-vindos a mais um podcast do Motorão.com. Eu sou o Leonardo Fortunati e... Eu sou o Júlio, Você é do o Inside Júlio, AVS. o Julinho. Por que a gente trouxe o Julinho hoje? Primeiro que o Renato Maia tá lá no evento do Volvo X30, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas também por culpa do Júlio. Por que é culpa do Júlio? Senhor Júlio. Júlio, para quem não sabe, é editor do Inside Vis, nosso braço de eletrificação. E a Anfávia, senhor Júlio, tá querendo tirar a isenção de impostos para híbridos e elétricos. Por quê? Porque chamou atenção. Chamou muita atenção, chegou perto do preço do carro a combustão, incomodou a galera e falamos, vamos acabar com isso aí. Então, mas calma aí, Léo, calma aí, vamos por partes. Aliás, fazia tempo já que eu não sentava aqui nessa cadeira, né? Muito bom estar aqui com meu amigão, Léo, pra gente debater esses assuntos. E realmente, acho que esse foi um dos principais assuntos da semana, né? Sim. A gente falou imposto de importação, Anfávia, venda recorde de carro elétrico, né? Enfim, todo esse movimento realmente começou a chamar atenção. A indústria, eu acho que ela percebeu o potencial real dos carros elétricos. Não que não soubesse já, mas eu acho que esse crescimento está quase que exponencial, assim. Todo mês é sempre um recorde e sempre mais alto que no mês anterior. Então está vindo muito rápido. Acho que a transição para carros elétricos e dos plug-in também, acho que está acontecendo muito mais rápido do que se planejava. Mesmo nas previsões assim, mais otimistas, né? Sim. E é óbvio que a indústria automotiva, baseada ainda nos carros a combustão, eles estão preocupados, sim. O que eu dei uma lida, né? Acho que você publicou uma nota. O número de carros eletrificados, ou seja, elétrico, híbrido, plug-in, nesse mês já é praticamente maior ao ano passado inteiro, né? O acumulado até agosto é equivalente a quase o 2022 inteiro, né? Exatamente. Isso em um mercado, né? Vale lembrar que o mercado brasileiro ele está estável na questão de números, só que aí a gente vê um crescimento dos modelos elétricos e híbridos, né? E boa parte disso a gente pode pôr na conta aí de duas marcas que se destacaram, né? GWM e BYD, né? Duas chinesas, para quem não sabe, duas chinesas que não tem nada a ver com aquela primeira leva de carro chinês, né? Em 2010 ali mais ou menos. Sim, 2010, 2011, né? Os chineses hoje já estão, né, justamente numa faixa de preço, uma faixa de mercado superior aí. Só que o que eles fizeram? Dois carros elétricos que incomodou a faixa dos 150 mil reais, que é uma faixa hoje aí de uma classe média alta, que até então não teria como comprar um carro elétrico, já que os carros elétricos, a gente está falando aí de 200, 220, 280. É, para mais, né? É. Se a gente for voltar pouco tempo aí, questão de menos de um ano, o valor médio aí era a partir de 300, 280, 300 Eu lembro, mil. acho que a Volvo veio com o XC40 P6 a 250, 260 mil reais na época. Tinha um valor 270. promocional, não me lembro se acho que era E na 269, assim, na já época chamou causou, atenção. sim, já causou um furor ali, né? Porque depois a gente viu os menores, né? Que é o iCar, o EJS1 e o Kwid, Renault Kwid elétricos, na faixa ali dos 160 a 170. E na época, nossa, é barato por carros subcompactos. Veio a primeira BYD com o Dolphin, 150 mil reais, e a GWM com o diferentão Hora 03, também é 150 Também mil. a partir de 150. É um concorrente bem direto ali, né, do Dolphin. Eu acho que esses dois carros, assim, abrem eu acho que foi um divisor de águas ali, Léo. Realmente. E tem muita coisa ainda para acontecer, né? A gente já fala aí de elétrico próximo ao 100 nos próximos anos, né? Até batendo na porta já, né? Cara, eu vou dizer mais, cara. Pelo que eu tô apurando aí, que a gente tá ouvindo, no 100 mil mesmo, assim, não é 120, 130, não, 100 mil. Carro elétrico na faixa de 100 mil reais. Então. Modelos de entrada já partindo de 100 mil reais. Então, já deu para vocês entenderem por que começou essa pressão pela volta do imposto nos carros elétricos, né? É muito claro. Você importa o carro, eu vou fazer um lado aqui defendendo um lado, depois a gente faz o outro, né, Ju? Vamos fazer essa... A gente tá conversando isso há uns dias. Qual que é a questão de você importar o carro sem o imposto? Você não incentiva a produção.
né? Tudo bem, GWM e BYD, a BYD já falou que vai fazer o Dolphin no Brasil, né? O Dolphin e o Song Plus, né? É, Também, né? na Bahia, não tá confirmado ainda se vai ser a fábrica da Ford, mas provavelmente, né? A fábrica Tudo que indica era da que Ford, sim, tudo indica que sim. que foi passada para o governo da Bahia, que aí a BYD deve assumir. Exato. E a GWM, que comprou a fábrica da Mercedes-Benz no interior de São Paulo, vai produzir dois modelos híbridos e já falou, se existir demanda para o Hora 03, eles também vão fazer no Brasil. Então, por um lado, por que voltar o imposto para os elétricos? Para você ter uma concorrência dentro. Né? Você ali, as montadoras, as grandes, que vendiam aí os seus elétricos a 200, 220, tem um problema nas mãos agora. O que a gente vai fazer? Vamos voltar o imposto para ver se eles produzem aqui. Só que as duas estão chamando a atenção, justamente, vão produzir, né, Júlio? Fica complicado, né? Acho que não se sustenta esse argumento, né? De incentivar a produção. E outra coisa, Léo, tudo bem, o mercado de eletrificado está crescendo. É recorde em cima de recorde, mês após mês. Mas se a gente pegar híbrido e elétrico, não dá 5% do mercado. Então, acho que não é ainda para esse AUE. Tudo bem, não que o Fábio esteja totalmente errado em levantar a questão do imposto. Sim. Lá na frente, quando o mercado estiver mais amadurecido, o mercado de eletrificados crescer, sim, a gente pode discutir, deve discutir até o imposto de importação, que realmente para incentivar a indústria local, produzir esses carros aqui. Mas ainda não é o momento, está bem no começo, não é hora de discutir imposto. Acho que está muito cedo para isso, né? Acho que nas próximas semanas o governo brasileiro deve anunciar a segunda fase, mais uma fase do Rota 2030. O que é a Rota 2030, para quem não sabe? Vamos lá, a Rota 2030 foi o sucessor do Novo Arauto, que foi uma série de incentivos para a indústria automotiva no Brasil, né? Na época ali veio a fábrica da Audi, né? A verdade Audi existia, mas aí veio a fábrica da Mercedes, a fábrica da BMW, que hoje ainda opera, uma das fábricas modernas. Vários incentivos para quem importava produzir no Brasil, né? Rota 2030 vem em seguida anunciado no Salão do Automóvel 2018. Isso. Lembra? Foi o último Salão do Automóvel que existe. O último Salão do Automóvel como Salão do Automóvel. Lembra? Os moldes antigos. Nós estávamos presentes, né? Isso. Acho que foi a maior equipe que a gente foi na época do Salão do Automóvel, né? Que a gente foi, uma galera, lembra desse salão? Uma baita cobertura, né? E ali foi anunciado a Rota 2030, na época era o Michel Temer, né? Acho que já não era mais a Dilma. Não, já era o governo Michel Temer. Já era o governo Michel Temer. Veio pandemia, algumas coisas já eram para ter acontecido, não aconteceram, e agora, provavelmente, Geraldo Alckmin deve anunciar a segunda fase. O que estão falando? O ponto que é mais interessante nessa conversa que a gente tá fazendo aqui. A alíquota de imposto vai estar diretamente ligada ao nível de emissões. Acho que o ponto central um dos pontos centrais do Rota 2030, do 2030, né? É a eficiência energética, né? Então tudo vai se pautar e vai se abrir um leque de incentivos. E o legal é que não é só para carro, né? É carro, ônibus, caminhão, enfim. Tudo que é mobilidade, na verdade. Tudo que é mobilidade, mas assim, movida a energia limpa e assim, com um foco total assim, na eficiência. Então eu acho que vai melhorar aí esse pacote de incentivos e direcionamento aí para a indústria. A gente espera que sim, que seja bem... Pelo que eu vi, acho que tá bem perto, viu, Léo? Falando que é nas próximas semanas, inclusive. Sim, eu acho que coisa nossos colegas que... Talvez até o mês que vem. Aí nossos colegas que cobrem mais a parte governamental já falaram aí, pode ser até o fim do mês. Né? Por exemplo, um sinal disso, o Fábio, nosso chefe, Fábio Trindade, estava na Alemanha na semana passada. E na Alemanha, a Volkswagen falou que vai produzir carros elétricos no Brasil a partir de 2026. Né? Isso é uma surpresa, afinal a Volkswagen hoje está numa fase que elétrico é por assinatura. Né? O ID4 e a ID Bus eram carros por assinatura, eles não vendem, mas eles querem produzir. E eles têm carro, né? Tem aquele ID2 All. Ele é a prévia, né, desse próximo carro compacto, aí, desse carro elétrico compacto, que ele vai cumprir a função ali de um intermediário entre o Polo e um Golf, assim, vamos dizer assim, né? Mas é um carro que a Volkswagen está apostando bastante, assim, para ter alcance mesmo de público. Então, imagina você ter um carro desse, aí vamos dizer um Polo elétrico, né? Você ter um carro desse produzido no Brasil, o que você vai conseguir ampliar a eletrificação? A eletrificação não é algo que a gente tá achando que vai ser.
Mas por enquanto, acho que a eletrificação, sempre que eu converso com executivos, eles concordam. A eletrificação primeiro está vindo pelo mercado premium. Né? A Volvo mesmo acabou de apresentar o EX30 num preço que... Uma surpresa, né? Que causou um efeito contrário, né? A gente falou, chineses estão bagunçando. Vem a SUEC e põe um preço de R$220 mil num SUV premium elétrico. Isso aí já é o suficiente para pegar e mostrar, tipo, onde estamos indo. Afinal, é um carro premium ao preço de um Jeep Compass diesel hoje. Isso, mais ou menos, né? É. Lógico que a gente ainda não tá na fase do, o carro elétrico custa a mesma coisa do carro a combustão, né? Mas a gente já tirou muito gap, né? Então, Léo, mas você vê como que tá rápido essa mudança de preço, essa queda de preço. Jamais a gente, há um ano atrás, ia estar falando aqui um Volvo de 220 mil. Uhum. É o que eu falei, quando chegou... Não é verdade? Quando chegou o 40 P6, ali abaixo dos 300, a gente fez nossa... Já. O carro premium, muitos compararam na época com o preço do Audi Q3, a combustão normal. É, porque ele custava preço de modelos de marcas generalistas, né? Era preço de Nissan Leaf, de Bolt. Eu acho até que a Volvo, nesse ponto, ela foi a grande culpada da eletrificação, entre aspas, tá? Porque a gente sabe que uma classe média ali, é muito mais difícil ter um carro elétrico. A gente pode até discorrer um pouco disso. Mas o público premium, né? Por exemplo, quem frequenta mais bairros premium, bairros média alta, condomínios, sabe que, primeiro, é um público que é muito ligado em tecnologia. Né? É o que eles chamam de early adopters. Os early adopters. É o cara que paga para ter tecnologia. Né? Por exemplo, essa semana teve o lançamento do iPhone 15. É um público que daqui 2, 3 semanas está com o iPhone 15. Só para citar um exemplo. E são pessoas que não entraram na onda do elétrico por uma questão de eu gosto do mundo verde. Não, gosto da tecnologia envolvida. Da tecnologia, não é nem a questão ambiental. Talvez em alguns casos os dois motivos, mas acho que a tecnologia e ter primeiro acesso à tecnologia é o ponto-chave, né? Então, com o Volvo fazendo isso, e a Volvo já tinha os clientes que tinham os híbridos plug-in, o cara adota o elétrico, o cara já tem a recarga em casa, muitas vezes o cara já tem energia solar, né? Ele já tem uma cadeia ali que ele consegue ter o carro elétrico. Né? E a Volvo veio com o C40 e o XC40 e colocou isso no mercado. Naquela época, a gente só tinha o quê? Carros maiores, a gente falava de elétrico o quê, Julião? Na faixa de 400? A gente tinha... Pra mais, né? Tinha e-tron. Tinha e-tron, Taycan. Sim, eram carros bem mais caros, a gente tinha né? elétricos aí começando em 500, 600 mil reais. E trouxe muito disso. O BMW veio em seguida com o i4, iX3, agora iX1. Zoom. A Audi ainda, a gente já confirmou que vai ter o Q6 e-tron, mas a gente está esperando o Q4 e-tron ainda. Então as premium, elas realmente foram as que mais colocaram isso nas ruas, no primeiro momento. As chinesas de 150 mil reais, foi algo que pode pegar um público que, por exemplo, o cara tem um Jeep Renegade, o cara tem um T-Cross, o cara tem essas versões topo de linha e tem uma casa que ele pode pensar em ter um carregador, né? Então, já são mundos diferentes que estão entrando. Agora, Julião, a gente falar que o elétrico vai ameaçar a grande massa, por exemplo, eu acho que, por enquanto, não tem como. Não é. Para a indústria não é essa ameaça, né? Ainda, por mais que esteja crescendo muito e rápido, né? Muito mais, mesmo sendo muito mais rápido que a gente esperava, não é... Ainda não é para olhar dessa forma. É olhar do jeito certo, é continuar incentivando, claro, o governo tem que fazer a parte dele, né? Tem que ter, realmente, tem que ter incentivo. Se é veículo mais limpo, de energia limpa, tem que incentivar, acho que não tem muita discussão sobre isso. Eu acho que tem uma questão hoje também, a gente tem a questão de estrutura, né? A gente estava conversando isso até agora, de manhã, né? Sim. Qual que é a grande questão do carro elétrico? Por mais que você tenha autonomia, a recarga. A gente vê muita gente na fila do ponto de recarga na rua. O quê? É um motorista de aplicativo que teve acesso ao carro elétrico, só que ele depende da estrutura externa. Ainda são poucos pontos de recarga externos. Ainda mais carga rápida, menos ainda. Para dar conta dessa demanda, desse tipo de cliente de carro elétrico, sim. E agora, a infra precisa crescer exato, bastante. É o cara que vai encher a bateria. Né? E ele não tem muito tempo, né? Então, e por exemplo, esses carros de 150 mil reais podem atrair esse público, mas uma coisa que tem que ser observada. O elétrico, para valer a pena,
na real, na minha opinião, e a gente já falou isso várias vezes aqui, você tem que ter estrutura pelo menos na sua casa. Na sua casa ou no trabalho. Por quê? Você vai pôr o seu carro para recarregar? Tudo bem, o carro tem 400 km de autonomia. Vai. A média hoje que a gente pega, 300 a 400 km. Isso. Né? Tá por aí. Ah, é o que eu rodo na semana. Legal. Só que em algum momento você vai ter que pôr seu carro para recarregar algumas horas. Por que você não faz isso na sua casa enquanto você está dormindo? No lugar de você deixar o carro num lugar e esperar seu carro. Você ficar dependente do carro. Não, o carro tem que fazer a recarga enquanto você está fazendo outra coisa. O melhor aproveitamento, que, aliás, a lógica de carregar é essa, né? Você colocar o carro ali no momento que você não tá fazendo nada, ou que você tá trabalhando, ou que você tá dormindo em casa. Mas eu acho que, cara, a gente tá tendo um feedback, assim, e vendo o movimento de mercado, eu acho que já tá começando a ir pra esse lado. As pessoas já estão percebendo isso, sabe? O jeito certo de olhar o carro elétrico e de ter o carro elétrico. É assim, Nós mesmo, né? carregando em casa. A gente mesmo, né, Júlio? Que nem a gente Sim. tem ponto de recarga aqui no nosso prédio, que às vezes não funciona. Né? Aqui, às vezes, dá uns probleminhas Já deu uns engasgos aqui. Já deu uns engasgos. O ideal, eu moro em prédio, um prédio tem 1 ano de lançamento, o Júlio mora num prédio mais antigo, mas nenhum dos dois tem tomada para recarga, né? Eu teria carro elétrico só se eu tivesse condição do meu prédio autorizar uma instalação de um ponto de recarga para mim, ou se eu morasse numa casa que eu poderia realmente fazer a instalação de um ponto. Mesmo a gente falando de um wallbox de 7.4, ou uma tomada que vai carregar na faixa do quê? 3.5 kW? Mas com um carregador portátil bom aí, né? De 3,6, 3,5, sei lá. Legal, aí funciona elétrico. Mas para essa turma que vai comprar o carro de 150 mil reais, é um ponto a ser observado, né? Você vai ter como carregar seu carro sem depender da rua? É um ponto importante, sim. Acho que a questão do carregamento, da forma de usar, eu acho que sim. Mas são os desafios, né? Talvez este seja um dos maiores desafios. Um ponto que eu falei com o Júlio até, a gente estava tomando um café antes de gravar, um incentivo que o governo poderia dar, e temos como fazer isso, um incentivo de imposto nos carregadores. Porque, beleza, Julião, a gente vai pegar aqui um carro aí vamos falar, no carro de 100 mil reais elétrico. Vou lá, troco meu carro a combustão no carro elétrico. Eu vou ter como gastar 10% do que eu paguei no carro desfinanciado para ter um carregador? Nem todo mundo, né? Hoje a média de um carregador, para quem não sabe, na faixa instalada aí, você pode gastar desde 5 a 10, 12 mil reais. 12, dependendo da potência, né? Do tipo de carregador. Fora, às vezes, a instalação, o que você vai ter que fazer na sua casa, uma adaptação de fiação, tudo mais, né? Sim. Essa é a questão, Júlio. Também acho que falta, muita montadora fala, não, a gente está incentivando a instalação de ponto de recarga no Brasil inteiro na rua, mas o carregador de rua é para você complementar o que você está fazendo. Por exemplo, é para um uso mais ocasional, vamos ao mercado, Julião. Vamos ao mercado, pegamos nosso elétrico, vamos ao mercado. Enquanto eu tô ali fazendo uma compra de 1 hora, 1 hora e meia, eu vou deixar meu carro carregando para quê? Para recuperar a energia que eu gastei para ir ao mercado e ganhar uma energia às vezes para voltar para casa, mas é um complemento, não uma obrigação. Então a gente precisa de alguma forma de mostrar pro pessoal, legal, o carro elétrico tá chegando a 100, 150 mil reais. E a estrutura? A estrutura é o que eu falei, é um grande desafio. Mas o governo poderia criar incentivos, cara. Sim, é o que eu tô falando. Para o pessoal ter em casa, falou, de repente eu quero ter uma estrutura melhor, quero instalar uma box, uma redução de impostos, enfim, algum subsídio, né? Algum subsídio, por exemplo, Sim. no custo da energia. Por no exemplo, custo da energia, ou no equipamento, para os fabricantes também. Também pode pensar por esse lado. Porque lógico, os carregadores são importados, mas temos empresas no Brasil com capacidade de produzir. Sim, isso é muito real. Então, por que não chega uma empresa dessa? Quanto custa o carregador? Custa 8 mil reais. Se a gente cortar o imposto, a gente consegue vender ele na faixa de 4, 3. Se a gente pagar um incentivo aí para você produzir, a gente ajudar na parte de imposto. Porque é o que você falou, você tirar às vezes esse imposto, não é algo que vai impactar de uma forma gigantesca no cofre público. Mas você vai incentivar algo que no futuro vai ser positivo. Não, mas a gente tem que pensar no todo, né? Quando a gente pensa em incentivo. Tudo bem, você tira daqui, é uma renúncia fiscal, você deixa de arrecadar aqui. Mas você está fomentando uma indústria, que é carregador, que é carro elétrico, que é emprego, que é fornecedor. Imagina o que você vai criar de emprego em pessoas especialistas em instalar esse ponto de recarga na sua casa. E a ideia é isso aqui, o que deixou de arrecadar aqui, ele volta maior, volta muito mais. E o governo com essa história de
se realmente se confirmar, você colocar um imposto do carro sobre a emissão dele, vai incentivar muito a montadora a trabalhar, sim, no elétrico, mas a gente também tem a questão do eletrificado, que é o motor a combustão com alguma forma de eletrificação. A Stellantis anunciou outro dia que vai ter híbrido 48 volts, híbrido normal, híbrido plug-in e elétrico. E elétrico, né, inclusive. A Volkswagen já está trabalhando, por exemplo, num híbrido flex. A GWM também já trabalha no híbrido flex para nacionalizar os carros. Sim. Toyota, nessa parte, por exemplo, de híbrido, ela ainda se destaca com a de Corolla e Corolla Cross. Sim, e agora anunciaram, já tem os testes do híbrido plug-in, exato. né? Então também tem o outro lado. Por quê? Minha opinião, eu estava lendo um livro, você até viu. Né? É um livro de 2010, mas ele serviu bastante. É um professor do MIT, em 2010, imaginando como seria o futuro, né? Eletrificado. Legal, né? aquelas previsões. Alguns pontos, é lógico que ele errou, né? Mas muita coisa serviu para pensar. Uma coisa, Júlio, que eu defendo. Beleza. Num ponto eu concordo com a Fávia no que eles falam que teremos não só elétricos, tá? Até na Europa, muita montadora que falava que ia ter só elétrico já faz opa, peraí. Não, conversar. claro. Vamos tirar conversar. O pé, vamos ver, vamos... Por exemplo, o que eu acho? Híbrido leve. Híbrido leve é uma ótima solução para carro de entrada. Se você pegar o que a gente vende de carro de entrada no mercado brasileiro e tirar que for 10% de emissão de cada um com o sistema híbrido leve, o quanto você já reduziu? Entendeu? Você já pôs pelo volume. Você está falando isso diante de um volume grande, de carros que tem um volume grande de vendas. Exato. Imagina, e algo que não é custoso. Sim. Você tem um sistema ali, um gerador, que não funciona como um híbrido normal, mas você tem ali uma diminuição que a gente vê na faixa de 10%, né, Júlio? Normalmente quando a gente vê material uns gringo. 10, né? Uns 10, 12% ali na redução de emissão e até consumo. Se você pensar no volume que isso, imagina se, por exemplo, um motorista de aplicativo que aluga um Argo, aluga um Onix, que roda ali, cara, às vezes o cara roda 500, 400 km por dia, 300 km. Se ele tirar 10% das emissões que ele tem hoje, quantos carros rodam, por exemplo, só em São Paulo? O quanto você tira disso no fim do mês? Legal, híbrido leve, vamos colocar ali. Híbrido comum. Nosso caso, Julião. Vamos reduzir a nossa emissão, mas não temos tomada em casa. Para mim, Corolla Cross cumpre uma função legal. O Aval H6 híbrido normal, por exemplo, são boas opções. Você tem você reduz a emissão, mas não acaba com o seu dia a dia. O plugin é minha dúvida. O plugin é muito bom, mas a gente tem aquele problema, o custo, né? Ele se aproxima muito do elétrico. E na velocidade de queda de preço e de custo do elétrico, já está muito próximo. Tá bem... Eu fiz até um texto, estava no Motor 1, comparando o Aval H6 plugin híbrido com o plugin normal. Você paga R$55 mil a mais para ter o plugin, por uma diferença ali de consumo, que você só vai compensar se você tiver o carregador, para carregar aquela bateria de 34 kW. Pra você poder aproveitar aquela autonomia elétrica ali, né? Então, e nessa, às vezes isso com o elétrico, por exemplo, a gente já viu agora o lançamento, por exemplo, do Volvo a R$220 mil. É mais barato do que o GWM híbrido plug-in. Então, é o que eu tô falando. O híbrido plug-in tem esse problema, o custo. Então, o híbrido plug-in é a minha dúvida se vale a pena. Será que o híbrido plug-in não vai ficar reservado mais para modelos mais caros? Pode ser, porque acontece, o híbrido plug-in você pode andar no modo elétrico, mas você tem potência e autonomia com motor a combustão. Sim, autonomia maior. Ótimo. Enfim. Né? Você roda bem e tal, você não depende da bateria para viajar, por exemplo. Ok. Mas, por exemplo, as Premium já vão para elétrico direto. A Volvo, quando saiu no futuro X60, acabou o X60. Saiu acho que o ano que vem deve apresentar, né? Elétrico. Acabou, entendeu? Vai ficar por exemplo, pro Song Plus, pro Aval, pro futuro Toyota híbrido plug-in Flex. Vai ficar para essa turma intermediária. Compass 4XE. Sim. Então, mas dentro disso que você está falando, Léo, fato. Isso é fato, cara. Híbridos plug-in, eu acho que a gente ainda vai ver bastante coisa, bastante lançamentos, eles têm um papel a desempenhar. Mas é temporário. Se é um temporário, eu não sei se é tão curto ou vai ser mais longo. Aqui no Brasil talvez seja um pouco mais longo. Mas é uma transição. Sim. Pode ser que demore bastante, mas é uma transição. Por todos esses motivos aí. Custo, emissões, a tendência, a regra de emissões é ficar cada vez mais rígida, né? E tem uma coisa que eles defenderam lá,
que eu consigo até puxar um pouco mais. O hidrogênio como uma forma para, por exemplo, caminhão e ônibus. Para veículos pesados, o Você hidrogênio pode você ser foi muito bom. agora na Sim, eu fui no laboratório até aqui aqui na... perto, por isso que a gente tá assim, porque aqui pertinho, é perto aqui na daqui. USP. É na USP aqui perto da redação. Sim. Que foi a Raizen. Também, são vários parceiros, né? Que estão fazendo uma estação de transformação de etanol para hidrogênio. Um reformador, né? Que É. vai usar etanol, ele é abastecido com etanol e ele vai fazer o processo ali pro hidrogênio. Mas assim, é para um uso pensado principalmente para veículos pesados, para caminhões, Exato. para ônibus. Porque são longas distâncias, Sim. né? Você não... Imagina você pôr a bateria num caminhão para ele rodar, às vezes, um caminhão que vai rodar 3.000 quilômetros. Quanto de bateria você põe nesse caminhão, gente? Não, aí não dá. É difícil. Fica difícil. Então né? você tem o hidrogênio ali para reduzir, porque a gente sabe que boa parte da emissão no Brasil é muito do diesel, de veículos comerciais, né? E tem uma outra, que essa eu vi na AgriShow. Eu não conhecia, eu fui conhecer depois. Os caminhões e carros, os veículos de serviço com o gás gerado. Como é que é? Tem um nome. Eles usam basicamente o que eles retiram, por exemplo, na cana. Tipo, o lixo, entre aspas, o lixo eles transformam em gás natural para mover um caminhão. biogás, tipo um biogás, isso, né? biogás, É uma espécie de biogás, né? Essa é outra opção. E a gente tem de rodo. Também, sim. Então, no ponto que quando a Anfávia, lá na Liquidez, o presidente da Anfávia falou, e eu concordei, o Brasil tem espaço para tudo. O Brasil é gigante. Sim. A gente não tá falando de países pequenos que o deslocamento é pouco. Cara, quantas pessoas eu conheço que o cara mora em São Paulo, a família dele é da Bahia, ele vai pegar o carro e viajar 3.000 quilômetros. Então, não é pouca gente não, cara. É uma turma. É discutível, mas assim, o mais importante é a gente tem um leque de opções que dá para usar Sim. e aplicar em cada situação ali. Tem o biogás, o hidrogênio. Lembrando que a nossa e o energia plug-in. elétrica é limpa também. Tem uma nossa matriz é limpa, né? 86%. Já quase tem em estudos aí, quase 90% já, né, da geração é de energia limpa. Isso já é outro ponto favorável, né? Um carro elétrico aqui, ele é muito mais limpo do que rodando na Europa ou nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar. A grande questão Brasil é brigar com a matriz, né? A gente sabe que a Europa, boa parte das montadoras são europeias. Você brigar com a Europa e falar, não, aqui a gente ainda vai manter o modelo a combustão. Você fala, peraí, não, né? Então, assim, tem essa questão de você ter a questão global versus local. Eu só acho que enquanto não tiver algo que realmente impacte, eu não vejo motivo para a Anfávia falar, não, a gente vai meter um imposto aí nos importados híbridos. Enquanto não produz, por que você vai pôr o imposto? Quando começar a produzir, se a gente falar assim, tem aqui, ó, eu tenho vários carros híbridos e elétricos produzindo no Brasil, esses importados estão prejudicando o mercado. Mas não é o caso. Não é o caso e isso ainda vai demorar um pouco. Né? Não estou dizendo que a discussão não é válida, mas não é o momento. Eu acho que teria que esperar um pouco mais. Que a gente fale que Excelentes vai começar a trabalhar com eletrificação ano que vem, parece, mas vai começar de baixo para cima. Vai começar de baixo para cima, né? O Great Wall OK tá vindo ali também com uma proposta. A fábrica deles está agendada para o ano que vem, né? 1º de maio de 2024. Maio de 2024. Toyota aí também vindo bem, mas não é o caso. Eu não vejo uma ameaça desses elétricos, os eletrificados que não pagam imposto no mercado geral. É um volume baixo. Deixou de arrecadar, acho que eu vi alguma coisa de R$1 bilhão se continuar. Mas o quanto arrecadou, qual proporcionalmente é esse 1 bilhão comparado no resto? E o que você falou, o quanto vai ganhar, talvez, aí no médio prazo? Você está fomentando aí uma modernização da indústria, do mercado. E você movimenta toda uma indústria, né? Infraestrutura, carregamento, tem várias empresas, gera emprego. Então, a eletrificação vai gerar emprego. Tem que olhar esse outro lado também, né? Então, acho que você falar do imposto e criticar só o que você deixou de arrecadar ali, não olhar para isso é meio... acho que assim, pra gente... Não é o ideal, né? Pra gente concluir alguma coisa... Se estivéssemos numa época onde realmente tivéssemos um grande volume de híbrido e elétrico produzido no Brasil, representando um bom volume de vendas, ok. Sim, eu ia falar, tudo bem, você vai incentivar a produção. Mas enquanto é uma porcentagem baixa...
É. E outra, os 2 players que estão vendendo mais eletrificados, os 2 já têm fábrica confirmada. Vão produzir aqui, então. E tem a questão também de o Brasil já está atrasado em relação à Europa em eletrificação cerca de 10 a 15 anos. Bastante. Para que a gente... E a Europa e os Estados Unidos ainda tem algumas coisas assim, mas por muitos anos incentivaram de forma fiscal essa eletrificação. Por que a gente não pode? Os Estados Unidos é um exemplo bem claro, né? Por que a gente não pode pensar, Júlio, daqui 2 anos, uma classe média ter um carro compacto elétrico? Qual que é a questão? Por que não? As grandes se incomodaram? Com certeza, mas por que não se mexer, trabalhar também? A Volvo veio com esse X30 num preço que mostra que o mercado pode ser competitivo. As Great Wall e BYD também. A Jaque já falou que também vai vir com alguma coisa aí no futuro. A gente vai bater um papo com o pessoal da Jaque nas próximas semanas para falar disso, mas a Jaque é uma outra marca que também está, entre aspas, voltando das cinzas. Talvez. Aliás, Léo, a Jaque tem novidades, segundo eu apurei, até o fim do ano eles vão anunciar alguma coisa já. Já vai começar, dentro disso aí que você falou, de uma nova fase aí, já tem novidade chegando aí agora no fim do ano. Então, por que não, né? A Chevrolet anunciou para o ano que vem que vai ter Blazer e Trailblazer, Blazer e Equinox elétricos. Por que não? Né? Por que não você incentivar realmente isso? E o governo trabalhar para falar, não, a gente vai incentivar a produção, a gente quer que vocês produzam, queremos incentivar isso. Não, a gente vai aumentar o imposto para quem está importando para forçar. Acho que não funciona. Na minha opinião, é algo que é mais prejudicial do que realmente que vai funcionar. E outra, quem garante que as marcas Great Wall, BYD, quem estiver importando, não vai pegar esse aumento de 35% e absorver uma parte dele para não jogar tudo no cliente? Sim. E outra coisa, né? Falar de 35%, que é a alíquota para os modelos a combustão. Mas, mesmo que eventualmente lá na frente viesse a aplicar a elétrica, acho que teria que ser mais baixa. É o que justifica ainda mais o que você falou. Por que não absorver isso e realmente... Então, acho que se o mercado demandar e as montadoras realmente, principalmente essas que têm um plano mais agressivo, se eles quiserem mesmo trazer os elétricos e avançar mesmo com a transição, vai acontecer. É o tipo de coisa que não adianta tentar barrar. Eu não duvido, Great Wall e BYD pelo menos, se acontecer isso, do imposto de importação, elas virarem e falar, beleza, a gente não vai subir o preço do carro, tá, gente? Vamos manter. A gente segura aqui. Não duvido. É uma possibilidade, claro. Porque o preço que eles já praticam os carros, para mim, já existe algum subsídio. Então, você trabalhar esse subsídio e criar volume, criar marca, são 2 marcas muito faladas, ganharam muito espaço no mercado e na mídia com essa estratégia. O que impede eles continuarem com essa? Sim, abrir mão de uma margem de lucro maior ali, reduzir o lucro, mas assim, para construir imagem, enfim. Ainda mais que as duas fortalecer a imagem da marca, claro. Então eu acho que é isso aí. Vamos ver qual vai ser o anúncio da próxima fase do Rota 2030. Se todas essas ameaças vão se cumprir e ver como é que vai ficar preço e mercado. Eu acho que por mais que exista essa briga, as duas que são mais, entre aspas, ameaçadas não vão ligar. Eu acho, conclusão, opinião minha, também acho bastante difícil que agora, pelo menos por enquanto, o imposto. Eu acho improvável esse imposto de importação, pelo menos agora. Acho que vai ter uma pressão muito grande para isso não acontecer. Seria uma surpresa, realmente, se anunciar um imposto já. Ainda que falaram que seria escalonado, né, em 3 anos, um imposto progressivo. Mas realmente eu não estou contando muito com isso agora, não. Daqui 3 anos elas estão produzindo. Não adiantou nada. Não adiantou. Julinho. Mas é isso. Faz igual o Maia, vai. Faz a propaganda do Inside pra quem não propaganda. Conhece. Então, como o assunto hoje aqui é eletrificação, mas é tudo, né, Léo? A gente está falando de eletrificação, mas é um assunto que afeta todo o mercado, cada vez mais presente. Acompanha o Inside EVs, acompanha no YouTube, no site, nas nossas redes sociais, né? Todo dia tem notícia, tem avaliação, bastante notícia de mercado e acompanha lá para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aí nessa transição energética. E é novidade que não para, né? O tempo todo. E lá no Motor 1 também tem vídeos no canal. Tem o Semana Motor 1 que o Thiago sempre apresenta. Essa semana entrou vídeo da Rampage, né? Indo para um caminho todo ao contrário, né? Falando de eletrificação, foi um vídeo da Rampage. Peugeot 208 Turbo também, tá por aí.
Eu vejo vocês semana que vem. Acho que provavelmente o Renatinho Maia tá de volta. Ele vai contar pra gente do EX30, como é que é o carro pessoalmente. Está em loco lá no lançamento, tá vai lá. trazer pra gente aí o que aconteceu. E eu vejo vocês semana que vem. Fica aqui meu abraço e até lá. Valeu, pessoal.